que com certeza vai render uns bons raps, no mínimo. Já rendeu alguns e vai render muitos outros, que é sobre metanoia. É uma das palavras que eu acho mais belas na Bíblia. Eu estou pensando em ter um outro filho para botar esse nome nele, que é um nome assim, que me instiga muito, né? Um nome muito interessante. E quando eu comecei a pensar nesse tema e começar a buscar um pouco isso, é muito legal quando você começa a meditar nas Escrituras e começa a falar com o Espírito Santo uns negócios meio esquisitos, falar assim: Espírito Santo, eu queria experimentar isso. A sua vida dá uma sacudida e ele começa a botar situações para que você vivencie na prática o que você está dizendo, para que não fique só na teoria e nos conhecimentos teológicos sobre aquilo. E isso é muito legal porque a gente toma umas certas pancadas e depois a gente tem que contar, tem história para contar, né? Eu vou usar da tecnologia aqui, que é muito boa, para a gente poder compartilhar algumas coisas. Quando eu comecei a meditar sobre algumas coisas, eu comecei a entender que quando a gente, no nosso dia a dia, se a gente for parar para pensar, em muitos momentos a gente dá uma ajeitada em algumas coisas para poder ser aceito. Talvez aquele grupo que você quer fazer parte, você vai abrir a mão de alguns conceitos, de alguns princípios, até mesmo de alguns outros relacionamentos para fazer parte daquele grupo. Talvez uma oportunidade de emprego, você vai deixar de contar uma coisa ou outra para poder conseguir aquele emprego. Então a gente, para poder ser aceito por pessoas ou grupos, acaba que a gente negocia um pouco alguns princípios e algumas situações da nossa vida. Algumas dessas coisas a gente faz conscientemente e outras inconscientemente. Às vezes a gente conta uma mentira e quando vê, saiu. E a gente não sabia. E a gente depois fica: caramba, não precisava ter mentido, eu poderia ter contado isso. E eu achei interessante, e isso começou a me chamar a atenção, porque minha esposa foi participar de uma entrevista, numa escola, e aí uma das perguntas foi se ela era cristã, se ela era evangélica. E aí ela parou e pensou: rapaz, se a escola for espírita, eu disser que eu sou evangélica, eu perdi o emprego. Se a escola for católica, eu disser que eu for evangélico, eu posso perder o emprego. Se a escola for evangélica, eu disser que sou evangélico, eu posso conseguir um emprego. Então, você entra naquele momento de: o que eu digo agora? E isso começou a acontecer comigo um tempo atrás. Eu comecei principalmente no ambiente onde eu convivo, no quartel, o cristão, o evangélico, ele não é muito bem visto. Porque muitas das vezes a galera não dá um bom testemunho no quartel. E aí eu comecei a usar uma tática. Toda vez que me perguntavam qual era a minha religião, eu dizia que era cristão. Eu falei: pô, beleza, mas evangélico ou católico? Eu criava um monte de teorias, trazia um monte de coisa para não me enquadrar nem num grupo nem no outro. Eu falei: não, eu sou cristão, acredito em Cristo e eu falei: cara, eu preciso de base para isso, para essa afirmação. E aí eu encontrei um cara fera na Bíblia sobre isso, um tal de Pedro. O cara era tão apaixonado, mas tão apaixonado por Jesus, que ele fazia qualquer coisa por ele. Chegou a arrancar a orelha de um soldado para defender o mestre. Mas algumas horas depois ele levou o mestre 3 vezes para não ser preso e nem passar por aquilo que o mestre estava passando. Eu falei: caramba, esse sou eu. Né? Jesus, tu está vendo que eu estou só querendo morrer. Depois tu me encontra na praia e está tudo legal. A gente se encontra de novo, se relaciona e fica tudo numa boa. Mas ele falou: não, vamos ler um pouquinho mais para frente. Eu encontrei um outro cara que ele dizia algo tremendo: eu não me envergonho do Evangelho. E isso deu um boom na minha mente. Eu falei: cara, tem um cara que não se envergonha de ser evangélico, ainda diz que eu não me envergonho do Evangelho. E eu fui procurar ler, entender, orar e saber mais o que era isso. Como é que um cara não se envergonhava do Evangelho? E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Romanos.